que não seja a minha mão, Senhor, mas a tua mão poderosa sobre essa vida, Senhor, repreendendo toda enfermidade, repreendendo todo o mal, Senhor, tudo aquilo que vem afligir a mente dessas crianças, meu Pai. Repreende agora, protege, Senhor, derrama a tua unção poderosa, porque nós sabemos que aqui está o futuro do teu evangelho, meu Pai. Eu creio, em nome de Jesus, abençoa cada um deles, meu Pai, e leve paz. É o que eu te peço e já te agradeço. Aplaude o Senhor. Oh, glória. Amém. Abra sua Bíblia em Números, capítulo 21. Números, capítulo 21. O quarto livro do Pentateuco, Números. Números, capítulo 21. Esperar você abrir. Por que nós declaramos, não é, que Jesus ele ressuscitou? Porque ele é o único que vive, amém? O único que ressurgiu entre os mortos. Não, o único que vive, que eu estou dizendo, não nós aqui, não é? Porque nós estamos vivos. Eu estou falando de alguém que até morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, amém? O único, não é? De eternidade a eternidade, ele é Deus. Jesus, ele é o personagem principal de toda a Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse. Jesus é o personagem principal. Estava ali Jesus, não é? A Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, antes da fundação do mundo, antes que tudo viesse a existir. Jesus já estava, né, já reinava com o Senhor. Por isso que lá em Hebreus vai dizer: Jesus, o mesmo ontem, hoje e o será, eternamente, de eternidade a eternidade. Ele é o Senhor. Você já abriu da glória a Deus? Não vou esperar, não é? Espero você abrir para nós lermos juntos. Em nome de Jesus. Números capítulo 21. Amém. Feche os seus olhos. Incline sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Senhor, Pai querido e Pai amado, mais uma vez eu te apresento, ó Deus, a tua igreja. Que todo mal se me desapareça, Senhor, do nosso meio, e que nós aceitamos a tua presença. Obrigado, Senhor. Eu creio que aquele que chegou enfermo vai sair curado nessa noite. Aquele que chegou aqui preocupado, Senhor, vai sair daqui despreocupado, crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Aquele que chegou desanimado, Senhor, eu creio, Senhor, que a tua alegria, a alegria do teu Espírito Santo já penetrou em cada coração, Senhor, durante todo o louvor, durante o início desse culto, ó Senhor. Abençoa o teu povo, do menor ao maior, nos cobre com teu sangue, com a tua graça. Eu creio que é um anjo com a espada brilhante de fogo, Senhor, na mão naquela recepção, para repreender todo o mal, Senhor, toda seta endereçada contra a tua igreja. Abençoa, Senhor, as nossas vidas. Me usa, Senhor, conforme a tua vontade. Não desceu a falar, mas sim o teu Espírito a falar quanto a igreja, na autoridade do nome de Jesus. A igreja que crê, diga assim seja. Acompanhe na sua Bíblia aí, Números capítulo 21. Hoje nós vamos ler alguns versículos, certo? Vou tentar aqui ser bem rápida aqui para a gente conseguir ler os versículos. Números 21, versículo 4, diz o seguinte: Então partiram do Monte Ó, pelo caminho do Mar Vermelho, a rude a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Porque nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor, que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés:
Faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, será que todo mordido que mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Amém. O povo se tornou impaciente no caminho, não é? No deserto. Não é diferente, não é conosco durante essa nossa caminhada com o Senhor Jesus. A gente às vezes fica paciente, né? Fica querendo entender o porquê das coisas. Mas nós temos que entender, irmãos, que tudo o que aconteceu, o que acontece e o que vai acontecer está sob a permissão do Senhor, amém? Então não podemos ficar impacientes, não é? Porque nós temos a certeza que quem vai à frente da nossa vida é Jesus. E se Ele está na frente, então não devemos nos preocupar com nada. Mas o povo ficou impaciente. Você já pensou? Você caminhar 40 anos no deserto, não é? É assim que nós estamos caminhando até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Breve Ele virá, não é? Mas nós temos que descansar o nosso coração em Jesus Cristo. Quando o povo começou a murmurar contra o Senhor, aí apareceram serpentes, não é, abrasadores, que começavam a morder, a picar ali o povo. E a Bíblia vai dizer que muitos morreram, não é, naquele local. Mas havia um homem chamado Moisés, um profeta, um representante do Senhor, não é, no meio do povo. E aí o Senhor dá ordem a Moisés: faz uma serpente de bronze, Moisés. E a Bíblia vai dizer que todos, não é, que eram mordidos pelas serpentes. Acredito hoje, não é, trazendo para os nossos dias, as serpentes representam também as enfermidades, os problemas, as dificuldades, as perseguições. Mas a nossa visão, o nosso alvo tem que estar em Jesus, porque nós vamos entender que essa serpente que foi colocada na haste, não estou dizendo que Jesus é uma serpente, aqui é uma simbologia. Essa serpente que estava na haste representa Jesus. Agora eu quero te dizer uma coisa: não perca o seu alvo. O seu alvo é o céu, o seu alvo é Jesus, amém? Mesmo que você possa passar por várias diversidades nessa vida, olhe para Jesus, autor e consumador da sua fé. E a Bíblia diz que todos que olhavam para aquela serpente de bronze eram sarados, amém? Se você chegou enfermo, vai sair sarado deste lugar, amém? Sabe por quê? Não é por causa de mim, nem por causa do pastor, nem por causa dos irmãos, não. É por causa de Jesus que você vai sair daqui renovado, transformado. Você vai sair daqui com o coração cheio de fé, de esperança de dias melhores, não é? Porque é isso que a gente pensa todo dia: Senhor, amanhã vai ser melhor do que hoje, amém? Amanhã, Senhor, eu creio que o Senhor vai realizar grandes coisas na minha vida. Nunca perca a sua esperança, sua fé em Jesus Cristo, amém? E a Bíblia vai dizer que o povo era sarado, que o povo era curado. Por quê? Porque o alvo do povo naquela época estava naquela serpente que Moisés tinha levantado. Mas a gente tem que entender o seguinte: essa serpente aqui, ela foi levantada, mas por pouco tempo, amém? Essa serpente aqui foi levantada no deserto por pouco tempo, ela não permaneceu. A Bíblia vai dizer que com o passar do tempo, quando o Senhor começou a levantar os reis, não é? Os sacerdotes, tudo mais, com o passar do tempo, depois dessa época aqui de Moisés, a Bíblia vai dizer que se levantou um rei que destruiu essa serpente de bronze, porque o povo estava adorando a serpente, o povo estava cultuando a serpente, não é? Estava se esquecendo de Deus,
É um parênteses para a gente poder entender. Aí esse rei que foi levantado em Israel mandou derrubar, destruiu, e aquela serpente já não mais existia, amém? Era uma serpente, foi uma serpente temporária, não foi permanente. Abra agora sua Bíblia lá no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos entender aqui em João, capítulo 3, que um homem chamado Nicodemos, ele vai ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que de noite Nicodemos foi até Jesus, né? Foi de encontro ao Senhor Jesus. Mas nós vamos ler João capítulo 3, versículo... João capítulo 3, versículo 13. Vamos entender aqui, não é? Nicodemos, ele era um homem muito culto, um homem muito inteligente. Nicodemos, ele era uma autoridade da época, né? Mas só que ele só entendia das coisas aqui dessa terra. Nicodemos ainda não entendia o que acontecia no mundo celestial, no reino celestial, não é? No que acontecia no reino espiritual, mas ele foi ter um encontro com Jesus, amém? João capítulo 3, versículo, vamos ler o versículo 13, que vai dizer o seguinte: ora, vamos ler o 12, não é, para a gente entender melhor? Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Para quê? Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Amém. Para que todo que nele crê tenha a vida eterna, irmãos. Agora, essa simbologia que foi feita com Moisés e o Senhor Jesus Cristo na época de Moisés foi algo temporário. Mas com Jesus é eternamente, amém. Com Jesus não é nada temporário, não é nada momentâneo, não. É eterno. Jesus disse: acredito, Nicodemos, que você já deve ter ouvido falar do que aconteceu, não é, com Moisés naquela época. E assim como Moisés levantou a serpente, assim importa ser levantado o Filho do Homem. Para quê? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Você já é um privilegiado e uma privilegiada, porque você já teve um encontro com Jesus. Amém. Nós estamos, não é, numa caminhada rumo à Nova Jerusalém. Tudo que vai acontecer conosco aqui nessa terra vai ser momentâneo, vai ser passageiro, amém? Mas nós vamos nos encontrar com Jesus, não é? Em algum dia, em algum momento, em algum horário que ninguém sabe. E nós vamos estar para sempre com o Senhor Jesus Cristo, amém? Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Às vezes a gente gosta de comparar, né? Nós que pregamos. E a gente vai estudar um pouquinho e vai entender que o que aconteceu com Moisés, algumas situações que aconteceu com Moisés, aconteceu também com o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que na época de Moisés, Faraó decretou, não é, que que as mulheres que tivessem filhos homens deveriam ser jogados no rio Nilo, que apenas as mulheres deveriam sobreviver. Não foi diferente com Jesus. Quando Jesus nasceu, o rei Herodes também decretou a morte de todas as crianças homens, não é? E morreram muitos
os meninos, tanto na época de Moisés como na época do Senhor Jesus Cristo. Mas nada o que o diabo tente fazer ou queira fazer vai impedir os planos do Senhor, amém? Nada, não é? O diabo com certeza ficou furioso ali ao saber que o Senhor, que Moisés era uma criança especial, assim como Jesus. E aí o faraó decretou a morte dos meninos, assim como o rei Herodes também. Mas nada do que o diabo tente fazer, não é planejar, arquitetar, nada disso vai abalar a igreja do Senhor Jesus, amém? Não vai. Não vai, porque a nossa fé, a nossa esperança está em Jesus Cristo. E aqui está agora Jesus dizendo: eu serei levantado, para que todo aquele que crê em mim tenha a vida eterna, irmãos. Não existe um tesouro maior para a nossa vida de saber que um dia nós vamos estar com Jesus, ver Jesus face a face do jeito que Ele é, morar em mansões celestiais e de eternidade em eternidade estar ali com o Senhor, amém? Não há um presente, um tesouro maior do que isso na vida de um homem e de uma mulher. E é por isso que sempre há aquele apelo, não é, de nós que estamos aqui anunciando a palavra do Senhor. Se você ainda não recebeu Jesus, receba-o o mais rápido possível, né? Semana passada lá em casa, lá na minha casa, não é? Eu fiquei tão assim incomodada, o Espírito Santo me incomodou, aí eu parei, né, e pensei comigo mesmo, eu não posso ficar calado, né? Aí, o que foi que eu fiz? Eu escrevi várias plaquinhas, não é, de evangelização e comecei a colocar em vários cantos da casa, né, na porta do banheiro, na porta da cozinha, na porta da parede, dizendo: olha, o Rei Jesus está voltando, prepara-te. Olha, o arrebatamento vai acontecer e você não pode ficar para trás. Não era em todo canto, acho que onde o pessoal se virava estava lá a plaquinha, né? Jesus está voltando. Olha, Jesus tem um plano na tua vida. Irmão, se você tem vergonha, não é, de evangelizar alguém, faz umas plaquinhas, coloca lá, não é? Na sua casa, você, que é só você de crente, não é? Ou que, não sei, que alguém da sua família, se tem alguém da sua família que ainda não aceitou Jesus, que não recebeu Jesus, faz lá uma plaquinha, coloca lá na porta, coloca na cozinha, não sei, na pia, em cima. Mas evangelize, irmãos, porque Jesus, Ele está voltando, amém? Nós já estamos com a nossa salvação garantida em nome do Senhor Jesus, mas ainda tem muita gente que não recebeu a Cristo. Aí eu coloquei, né, na porta da geladeira, coloquei na porta da cozinha, em todo canto, botei as plaquinhas lá, né? Jesus está voltando, Jesus tem um plano na tua vida, aceita Jesus, né? Recebe, escreve seu nome no livro da vida para ser salvo, irmãos. Por quê? Porque Jesus, Ele veio para salvar aquele que estava perdido, amém? Jesus, Ele veio. Não há um plano maior na vida do homem do que ter a salvação, a garantia da vida eterna, não é? Vale a pena sofrer por Jesus, vale a pena passar por situações difíceis por causa do Senhor Jesus, vale a pena, irmãos, amém? Vale a pena. Aí eu coloquei aqui nesse tema de hoje, né, que o Espírito Santo de Deus me incomodou. O tema dessa pregação é o seguinte: não havia outro jeito. Não havia outro jeito. Como assim, irmã? Não havia outro jeito? Já não havia nenhum outro jeito, não é? Para que o homem pudesse ter acesso a Deus. Não havia outro jeito. O único jeito, não é? Para que o homem pudesse ter acesso a Deus era através do Senhor Jesus Cristo, amém? Era e é através do Senhor Jesus, não havia outro jeito. Jesus, Ele teve que se fazer carne. Jesus, Ele teve que andar, não é, nessa terra entre os pecadores para morrer
por cada um deles e por cada um de nós. O único jeito do homem ter a vida eterna é através de Jesus, amém? Abre sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 3. Agora vamos entender mais um pouquinho. Nada a ver, a irmã vai ler ali sobre Moisés, depois vai falar sobre a conversa de Jesus com Nicodemos. O que isso tem a ver? Tem tudo a ver, irmãos, amém? Moisés levantou a serpente. Jesus, ele foi crucificado na cruz do Calvário para nos dar vida eterna. Hebreus capítulo 3, versículo 13. Hebreus 3, 13. Vamos entender um pouquinho melhor aqui. Ou melhor, Hebreus 3, 1. Eu estava olhando, era a referência de João 3,13, não é? É Hebreus 3, 1. Eu posso ler, da glória a Deus. Olha o que o esboço vai dizer aqui, acima do capítulo 3. Cristo é superior a Moisés. Aí vai dizer assim, ó, o perigo da incredulidade e da desobediência. Diz o seguinte, versículo 1. Por isso, Hebreus 3, 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel, aquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Olha o que foi que o Espírito Santo falou acerca de Moisés. Ele era fiel em toda a casa de Deus. Por isso que há uma simbologia entre Moisés e Jesus. E ele está dizendo assim, ó, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, que é Jesus. No 2, o qual é fiel, aquele que o constituiu, como também o era Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus, amém? Quem te estabeleceu aqui nessa terra foi Deus. Quem te chamou foi Deus. Quem te resgatou foi Deus. Quem transformou a tua vida foi Deus. Nós estávamos longe, mas Jesus disse, olha, você está muito longe de mim, né? Não é bom você ficar muito longe assim, não. Vem pra cá, porque eu quero você bem pertinho de mim, porque a partir de hoje, quem vai mandar na tua vida sou eu, não vai ser mais tu não. Não é? Moisés, ele estabeleceu as tendas e o tabernáculo no deserto. Mas quem estabeleceu a casa espiritual foi Jesus, irmãos. Nós vamos já ler, você é casa espiritual de Deus. No versículo 4 mais uma vez. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, irmãos. Atentos para esse versículo. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Amém? E eu não entendi foi nada, irmã, do que você falou, não é? Eu vou explicar.
Moisés estabeleceu, não é? Segundo as ordenanças de Deus, Moisés estabeleceu no reino terreno, no reino carnal, não é? Mas Jesus, quando ele veio como sumo sacerdote, como apóstolo, como bispo das nossas almas, ele edificou em nós casa espiritual. Por isso que Moisés vai dizer, não é? Moisés falou para o próprio povo de Israel que com ele estava. E Deus, olha o que foi que Moisés falou. E Deus levantará outro profeta semelhante a mim, que ele fará toda a sua vontade. Amém? Moisés estava se referindo a Jesus, irmãos, mas Deus vai chegar um tempo, vai chegar um momento em que o Senhor vai levantar um profeta semelhante a mim, que ele fará toda a sua vontade, irmãos. Eu acho que esse é o maior privilégio que o homem pode ter, é ser morada e habitação do Espírito Santo de Deus, amém? A qual acaso somos nós, como diz aqui em Hebreus. Vamos lá, versículo 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, quem está ouvindo a voz de Deus aqui, dá glória a Deus. Se hoje ouvirdes a sua voz, continuando diz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje se ouvis a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Eu creio que não existe nenhum espírito de incredulidade aqui no nosso meio, não, amém? Nós cremos em o nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Aqui é uma advertência, não é? Que o Espírito Santo está dando para mim e para você, não é? Não haja no meio de vós nenhum espírito de incredulidade, amém? Lá no Antigo Testamento, no deserto, Deus disse assim, este povo não entrarão, esses que estão desobedecendo, murmurando, não é? Que estão aí sendo desobedientes à minha palavra, eles não entrarão no meu descanso, não é? Deus se irou contra o povo e tudo mais, e eles realmente não entraram na terra de Canaã, apenas os seus descendentes, não é? Se nós estivéssemos pela lei ainda, por causa das nossas falhas, não é? Por causa dos nossos erros, nenhum de nós também entraríamos no descanso de Deus, não. Mas por causa da graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, nós temos essa oportunidade de entrar no descanso
Senhor, amém? Que descanso é esse, irmã? É tanto dormir em Cristo Jesus, como também estarmos com Ele na Nova Jerusalém, amém? Se fosse no Antigo Testamento, não é por causa da desobediência, ninguém entraria no descanso de Deus, não é? Mas hoje, quando o homem ele recebe o Senhor Jesus Cristo, ele é lavado e purificado de todo o mal e tem a oportunidade de alcançar a vida eterna em Cristo Jesus, amém? Por causa de Jesus, não é? Na lei, segundo a lei, aquele povo não entrou na terra prometida. Eu falo o povo, aqueles que desobedeceram, não entraram. Mas hoje, pela graça, você pode dar graças a Deus por isso. Diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Por causa da graça do Senhor Jesus Cristo, não é? Mesmo sendo imperfeitos, mesmo sendo falhos, mesmo às vezes errando, não é? Não sei, sou eu e o Senhor, é você e o Senhor. Mas pela graça salvadora de Jesus, nós temos a oportunidade de nos arrepender, de pedir perdão ao Senhor Jesus e continuar, não é? Até a vinda dele. Abra sua Bíblia em Pedro. 1 Pedro. Depois de tudo isso, né? Depois de todo esse processo, né? Do que aconteceu no Antigo Testamento, e aí foram se passando tempos e tempos, Deus foi levantando profetas e tudo mais, levantou Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, né, está sentado à direita de Deus, não é? Intercede, advoga por cada um de nós. Depois de todo esse processo, não é? Aí chegam as bênçãos espirituais do Senhor sobre a nossa vida. As promessas de Deus começam a se concluir nas nossas vidas. 1 Pedro capítulo 2. Eu posso ler da glória a Deus. Se estiver me procurando, espero. Vamos ler todos juntos. Os crentes, não é? Os crentes. Pedro vai falar, não é? Os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. Casa espiritual edificada em Cristo. 1 Pedro, capítulo 2. Amém? Alguém pode ajudar aqui a irmã Jorge, por favor? Encontrou, irmã? Deu certo, irmã Jorge. Amém. Vamos ler aqui 1 Pedro capítulo 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Essa palavra, ela nos leva para a salvação. Esse leite representa a palavra de Deus. Em versículo 3: se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Somente por intermédio de Jesus. Por quê? Porque por nós mesmos nós não conseguiríamos, mas com Jesus nós podemos todas as coisas. Por isso que diz assim, não é? Por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião a pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Você jamais será envergonhado, amém? Por que, irmã? Porque você já está fixado na pedra angular, chamada
chamada Jesus Cristo. Versículo 7. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, esse versículo aqui não é, já está marcado, não é, no coração do pastor, não é? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor misericórdia, essa vez, pastor. Amém. Amém. É muito lindo o plano de Deus, né, irmão? Amém. E assim, nós somos raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Irmão, tem gente que nos odeia e nós nunca fizemos nada a ver com eles. Tem gente que não gosta de nós. Tem gente que não gosta de Jesus. Se você chegar no lugar onde tem homens poderosos, que eles se acham poderosos, chegar no Congresso Nacional, senadores, deputados federais, ministros, 90% não 90 é muito, 80% odeia Deus, não gosta de Deus. Por isso que ele é chamado pedra e rejeitada pelo homem. Amém. Eles não gostam de Deus. E o comunista odeia Deus. O comunista, ele se torna, não é o anticristo que vai reinar ainda, mas ele é anticristo porque tudo que é de Deus ele é contra. Ele é a favor do aborto. Os comunistas são, estou dizendo para ficar gravado mesmo, os comunistas são a favor do aborto, a favor da união de homem com mulher. Amém. Agora, vocês, comunistas, que são a favor do aborto, quem dera tua mãe ter te abortado para tu nem ter nascido. O aborto é a maior covardia, irmão. É um ser pequeno maltratado pelo poderoso. Amém? Nós temos a lei aqui. Temos a lei do aborto. Se você não sabe, eu vou explicar para você. A lei do aborto, o que ela diz? Ela diz que só é liberado o aborto se o feto no ventre da mamãe põe em risco a vida da mãe. Na hora de pôr em risco a vida da mãe, preste atenção como a lei é linda, põe em risco a vida de um ser que já é social. O que é melhor, sacrificar um ser que já é social, que é a mãe, ou sacrificar um ser que ainda vai nascer? Porque o que ainda vai nascer, pessoas não dependem ainda dele, mas a mãe tem esposo, filhos e filhas, família que depende. Por isso que a preferência é salvar a vida do ser que é social. Aí sacrifica a vida do que ainda não é o ser social. Essa é a nossa lei, é a lei verdadeira. O resto são desses que deviam ter sido abortados, para não criar lei para o aborto. Vão querer aprovar isso no Supremo Tribunal. Antes os 11 ou aqueles que vão votar a favor do aborto, as vossas mães deveriam ter abortado os senhores para não serem ministros agora. Amém? Exclui logo esse vídeo aí. Amém? Encerra aí, por favor. Encerra. Amém? Mas eu já dei o recado. Vocês deviam ter sido abortados pela mãe de vocês.
para não serem a favor do aborto.